Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, um lugar pleno de amor e da graça do Senhor Jesus. Ministério Pastor Sandro Diniz. Senhor Jesus, fala ao nosso coração nessa manhã aquilo que precisamos ouvir. Portanto, abençoado de Deus, filho amado, escolhido, fale para o Senhor Jesus. Diga para Ele: Senhor, me ensina a respeitar a Tua palavra, a vivê-la todos os dias em meu coração. Me capacita, Senhor Jesus, a viver o Evangelho, a viver tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado aqui nesse lugar. Nos dá condição para isso, Senhor. Condição para confiar também, sem desanimar, sem desistir, Senhor, de viver no Evangelho da Tua graça. E que assim seja, que todos digam amém e graças a Deus. Louve ao Senhor com suas palmas, mas bem forte, em o nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Não deixe o seu coração se esfriar debaixo da graça de Deus. Essa é a glória de hoje, o nome da reunião de hoje. Não deixe o seu coração se esfriar debaixo da graça de Deus. Esse é o recado que Deus tem para todos nós hoje. O apóstolo Paulo diz no Evangelho aos Hebreus que maior deve ser o seu compromisso hoje, o seu zelo, a sua dedicação, o seu respeito, a sua confiança, do que antigamente, quando você não conhecia a graça de Deus. Mais dedicado, maior deve ser o teu compromisso hoje para com Deus, para com o Evangelho, do que antigamente, quando você não conhecia nada da graça de Deus. E quem nos ensina isso, quem nos explica sobre isso, é o apóstolo Paulo, o apóstolo da graça de Deus, na sua carta aos Hebreus, capítulo 12, a partir do verso 25. Por favor, abra sua Bíblia nessa evidência. Hebreus, o capítulo é o 12, a partir do verso 25. E Paulo começa o verso dessa maneira. Muita atenção. Tende cuidado. Quando em graça há uma advertência nesse tom, nessa maneira que Paulo está falando aqui, tende cuidado. Então estamos diante de algo que tem que ser levado muito a sério pelo povo da graça. Tem que ser levado muito a sério por mim e por você, por todos nós. Tende cuidado. Não recuseis ao que fala. A esse aqui, ó, a autoridade que você tem. Queira você não, queira você sim, você precisa de mim. Você precisa de nós, pastores, para fazer o que eu estou fazendo aqui, para dar a mensagem para você, para trazer a palavra para a sua vida, para te exortar, para te animar. Querendo você ou não, você precisa de mim para isso. Para que você venha viver segundo a vontade do Espírito Santo, aqui e lá fora. E Paulo diz, tende cuidado, não recuse a esse que Deus usa para o teu bem, para o teu crescimento espiritual, para animar você, para tirar o pensamento negativo do teu coração e outras coisas mais que a carne fala, que tenta te colocar para baixo. Mas eu recebo você de bom ânimo, em nome de Jesus. De bom ânimo, perseverante na graça de Deus.
Seu coração não pode se esfriar debaixo desse pacto. Você tem que ser alguém perseverante e positivo, em nome de Jesus. E Paulo continua falando, exortando: não recuseis ao que fala, pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, que era Moisés. O texto e o contexto está falando sobre isso, porque naquela época não havia Bíblia. E quem foi que Deus usou para exortar o povo, para tirar o povo do sofrimento? Moisés. Então esteja bem atento ao que você está lendo. Pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que nos desviarmos daquele que dos céus nos adverte. Esse verso, ele nos dá um temor muito grande. Muito grande. Não no sentido de medo, mas de respeito. Porque nós não estamos lendo aqui algo do Velho Testamento. Eu não estou pegando uma leitura do Velho Testamento para colocar medo em você. Nós estamos lendo algo no Evangelho. Diga, no Evangelho da graça de Deus. Nós estamos aqui diante de uma exortação bíblica da graça de Deus. Tende cuidado. Não é uma exortação do Velho Testamento. É uma exortação bíblica da nova aliança. Algo que muitas pessoas que dizem conhecer a graça pensam que não existe. Não, na graça você sabe, né? A gente empurra, a gente leva com a barriga e não precisa fazer isso e nem aquilo. Porque a graça é amor, mas também é justiça, correção, disciplina, dedicação, fidelidade, respeito, comunhão, e etc, etc, etc. Não é de qualquer jeito. Diga, não é de qualquer jeito. Então essa leitura de Hebreus capítulo 12, verso 25, nos ensina que em graça, Deus não aceita que as coisas, o seu serviço para com Deus, seja feito de qualquer jeito. Tem que ter maior respeito. Diga, maior respeito. Maior responsabilidade temos que ter aqui. Se você tinha zelo na lei, dedicação na lei, mais zelo, maior tem que ser a sua dedicação aqui, Paulo está dizendo. A quantos eu me faço entender? Levante a sua mão. Porque se no período de Moisés, aqueles que se recusaram a ouvir a palavra de Deus, que veio por intermédio de Moisés, a lei, se eles não deram a devida atenção, ou seja, se eles não escaparam, se muitos não entraram na terra prometida, não tomaram posse, pior ainda somos nós que estamos recebendo a palavra da graça e que não damos a atenção devida à graça de Deus. A pior coisa é você ser desobediente em graça do que no período da lei. Paulo está falando, resumindo tudo que ele vem falando antes, nesse verso 25. A pior coisa é você não ser leal à graça de Deus. Porque os privilégios em graça são maiores. Glória a Deus. Hoje nós temos a presença do Espírito Santo. O reino de Deus está dentro de você. A primeira carta de Paulo aos Coríntios 3,16 fala isso. Você tem o Espírito de Deus. Então por aí você já percebe que os privilégios são maiores. Deus não está mais na arca da aliança. Você é a arca da nova aliança. Glória a Deus. Então veja, mudou. Antigamente, no passado, a arca carregava a presença de Deus. Hoje, você é essa arca da nova aliança. Então veja que os privilégios são maiores. Então o respeito, o amor, a dedicação tem que ser muito mais do que no período da lei. Porque o teu contato com o Senhor é de perto. O véu que separava, hoje não separa mais. Você não precisa de um pastor
para ter acesso a Deus. Você precisa de mim, sim, para receber a palavra, mas não para ter contato com Deus. A qualquer hora, a qualquer momento, você hoje fala com Deus. No tempo da lei não era assim. No tempo da lei havia a necessidade de um sumo sacerdote para interceder pelo povo. Hoje você fala com Deus até tomando banho, no trabalho, na rua, em qualquer lugar. Por isso Paulo diz, o nosso zelo tem que ser maior. A nossa dedicação, a nossa obediência tem que ser muito maior. Maior responsabilidade temos que ter com isso aqui. Declaro você com a mente de Cristo. Há em você a presença do Senhor. Nada te separa dessa presença. Hoje vivemos pela fé, porque trabalhamos com os anjos. Quando surge um problema na sua vida, aqui em graça, você fala logo com os anjos. E os anjos de Deus esperam isso de você. Confissão, boas palavras, porque eles ministram mediante aquilo que você determina, aquilo que você chama a existência. E o Evangelho diz, eu criei, por isso que falei, nós cremos, por isso confessamos. Você não pode ser um cristão da graça que passa pela tribulação, passa pela dor, passa pelo sofrimento, e não determina, não declara nada, não chama a existência. Vem à igreja, mas não vive, não dá continuação ao que nós ensinamos. Seja cristão no seu dia a dia. Seja homem de Deus no seu dia a dia. Seja uma mulher de Deus no seu dia a dia. Em um nome de Jesus. E não tenha vergonha de proclamar, de confessar o Deus que você está servindo. Amém. Eu confio no Deus que eu estou servindo, na graça de Deus, nos anjos do Senhor. Há um serviço angelical ao meu favor. Assim eu recebo, assim eu determino. Amém? Amém. Então, hoje, grande é a nossa responsabilidade. Maior deve ser o seu compromisso do que antigamente, quando você não conhecia a graça de Deus. Quando você era do sistema religioso, você congregava direitinho. Sim ou não? Sim. Você tinha compromisso com o dia de você assistir reunião. E se você era obreiro, aí é que a tua atenção, o teu compromisso, a tua responsabilidade era ainda maior. Antigamente, pastor, lá no sistema religioso, eu era obreiro. E eu era bem dedicado, bem aplicado ao meu congregar. Então, maior é, hoje em graça, o teu compromisso. Maior deve ser a tua responsabilidade com o teu congregar. A tua atenção para estar assistindo às reuniões, louvando. Se dedicar como adorador. Amém? Orar, e muito. Porque antigamente, na lei você orava muito. Não só por sua vida, mas você perseverava pela sua família. Eu quero ver a minha família servindo ao Senhor. Quando você era do sistema religioso, você era dizimista e ofertante de tudo. Em graça, você tem que continuar fazendo tudo isso. Aí a pessoa chega aqui, conhece a graça, em graça não precisa de nada disso. Será que isto está certo? O apóstolo Paulo diz que não. Porque se antigamente, na lei, as pessoas tinham que ser dedicadas, tinham que ter responsabilidade, maior tem que ser hoje na graça do Senhor Jesus. Muito maior. Se você era dedicado na lei, muito mais agora, debaixo da graça de Deus. Esse assunto de hoje é muito sério, porque nós temos rente a nós anjos. Você tem a presença de Deus dentro de você. Você é a arca da nova aliança, abençoados. A arca da nova aliança é você. Então, o teu respeito tem que ser maior. Você tem que levar muito a sério isso aqui. E fazer para Deus o melhor. E fazer bem feito. Se na lei as pessoas faziam bem feito, mais deve ser a tua dedicação hoje. Porque agora estamos no pacto do Deus Espírito e Verdade.
se eu me dava com muito amor para Deus na lei, e eu sei que você se dava com muito amor, hoje no Evangelho da Graça, eu tenho que me dar com muito mais amor para Ele em tudo. Se não for assim, não tem valor para Deus. Quando você ia servir a Deus antigamente, não tinha tempo ruim, não tinha chuva que te impedisse de estar na igreja. Trânsito, ônibus, engarrafamento, seja o que for, dificuldade financeira, você dava um jeito e você estava ali, no dia da reunião, louvando ao seu Deus, servindo ao seu Deus. Agora em graça não precisa. Segundo o Evangelho, essa sua moleza, esse seu lado frio, debaixo da graça de Deus, não está certo. Em graça, nós temos que ser mais firmes. A própria carta de Paulo aos Hebreus fala sobre isso. O capítulo 2, verso 1. Paulo exorta a igreja, olha, nós temos que nos apegar com mais firmeza às verdades ouvidas. O Evangelho da Graça, mais firmeza. Um alguém prudente, humilde, que reconhece que depende totalmente de Deus todos os dias. Um alguém dedicado a esse Deus. Tem pessoas que começam bem na graça de Deus, depois parece aquele balão que vai murchando. Antes congregava mais e hoje se deixou se esfriar. Ou parou. E Paulo alerta, né? Não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Tem pessoas que têm o costume de deixar de congregar. Param. Abençoados. O que eu fazia, o que você fazia para Deus na lei, hoje na graça, eu tenho que fazer muito melhor. Eu respondo por mim. Eu enfrentava qualquer barreira, qualquer dificuldade para servir ao meu Deus, no dia que era para estar ali na igreja servindo ao meu Deus. E ainda tinha as vigílias. E ali eu estava. Lembra? As correntes, o dia disso, o dia... Eu estava sempre ali. Eu tinha zelo por Deus. Só me faltava o batismo do conhecimento. Esse zelo por Deus, essa dedicação por Deus, ela não acaba na graça, ela continua. É isso que Paulo está aqui nos ensinando e passando para a igreja. Nós temos que ter essa dedicação. Amém? Nós precisamos estar mais próximos do congregar, congregando mais vezes. Porque eu vou lhe dizer uma coisa, e preste bastante atenção: o dinheiro, a casa boa, o carro, o cartão de crédito, não nos livra dos problemas. Tem cristão que olha para a vida de uma outra pessoa, nossa, o fulano está sempre sorrindo, tem uma casa boa, a casa é muito boa, viu? Tem um carrão, tem uma condição financeira muito boa. Mas isso não livra essa pessoa que você está observando dos problemas. Aquela pessoa que tem uma casa boa, que tem um bom carro, ela sabe, ela tem consciência que isso não tem evitado os problemas que ela tem passado. O que nos livra é buscar a palavra de Deus. Essa sim nos dá livramento. Te protege, te cura, te orienta. Naquele momento que você está confuso, o que é que eu faço, meu Deus, agora? É buscando a palavra que você consegue a orientação de Deus para esses momentos. É Ele que te encoraja, te anima, te consola. Não se iluda não, hein? O fulano tem tanta coisa boa, materialmente falando, mas isso não livra essa pessoa dos problemas. Tire por você. Você tem uma casa, você tem um salário, você tem o seu carro, mas isso não te livra dos problemas que você tem enfrentado, que você tem passado. Não é verdade? Agora, o Deus que você está buscando aqui, esse sim tem te dado livramento. Esse sim tem providenciado saúde. Esse sim tem eliminado aqueles que te perseguem. Esse sim tem dado um basta naqueles que estavam mentindo para você, enganando você. Esse sim
tem conduzido você em triunfo. Esse sim tem consolado você nos momentos de tristeza. Esse sim tem enxugado as tuas lágrimas. Esse sim tem dito para o teu coração: filho, eu sou contigo. Já aquela casa que tu tem, ela não conversa com você, mas esse Deus conversa com você. Ele fala com você. Vida em graça não é bagunça, não. É coisa séria. Muito mais sério do que você imagina. A vida em graça. Tem muita gente conhecendo a palavra da graça e vivendo de forma bagunçada a coisa. Ao ponto de imaginar que pastor não deve nem exortar. Não. Traga só pregações de amor. Só que somos livres. Livre para isso, livre para aquilo. Ai, eu gosto dessa liberdade de fazer tudo. Mas nem tudo te convém. Aí eu venho com a exortação, porque aqui nós temos palavra de exortação. Amém? Uma coisa, abençoados, é o período da ignorância. E outra coisa é quando você sabe e não faz. E não zela. E não se dedica. Vou repetir uma vez mais. Uma coisa é o período da ignorância. E outra coisa é quando você sabe e não faz. Deus fala, Deus ensina que você tem que estar desse lado, nessa direção, e você faz diferente. Que você tem que se dedicar para Ele, e você não. Porque eu sei da minha vida, pastor, não entende nada. É sempre assim. Isso precisa mudar em você. Uma coisa é você errar, um outro ponto a se pensar, por ignorância. Uma coisa é você errar por ignorância. Outra coisa é você saber que está errado e permanecer. Tanto aqui como lá fora. Permanecer. Sabe e permanece. Por exemplo, segundo o Evangelho da Graça em Gálatas, capítulo 3, isso está descrito e você conhece, que quem está debaixo da lei está debaixo de maldição. Uma pessoa que retrocede para a lei, ela está retrocedendo, sabendo que vai entrar por um pacto de maldição. A mesma coisa acontece com aqueles cujo exemplo eu dei anteriormente. Sabe o que tem que fazer e não faz. Não está mais no período da ignorância. Está errando, sabe que aquilo não convém e permanece. O próprio Espírito de Deus, dentro da pessoa, fala: mas você já sabe que esse caminho não é mais para você estar nele. E você ainda continua. Então, qual é a pior coisa que pode acontecer, segundo essa leitura? É você recusar o que fala. Que não sou eu, mas o próprio Deus através da minha vida. Eu estou aqui falando, e tudo que eu prego aqui, baseado em quem? Em Deus, na Bíblia. Vamos ler uma vez mais, Hebreus 12, 25, porque as coisas vão se aclarando ainda mais para você. Tende cuidado, não recuseis ao que fala, pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir, quem divinamente os advertia sobre a terra? Muito menos nós, os que nos desviarmos daquele que dos céus nos adverte. Agora veja o que diz o verso 28. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, digo, o reino de Deus, está dentro de mim. Retenhamos a lei? Não, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor, abençoados. Eu não estou lendo a Bíblia para te pôr medo. Eu estou lendo algo aqui na Bíblia, uma explicação da graça de Deus. O que você está lendo junto comigo é algo da graça de Deus. É uma explicação que faz parte do Evangelho da graça de Deus. Então, se eu andar aqui em libertinagem,
na mentira, no erro, sabendo da graça de Deus, é muito pior. A consciência pesa. É como nós aprendemos no tema. A vida da gente é o que a gente semeia. Não é o homem que vai retribuir. Quem retribui é Deus. Você vai sentir uma dor na sua consciência, um peso, por conta daquilo que você está fazendo, e sabendo que está errado, porque machuca, diga machuca. Você fica com aquele peso, isso não está certo, isso que eu estou fazendo não está certo, porque você não está mais no período da ignorância, você já é um conhecedor da verdade. Por isso Paulo diz, tende cuidado, tende cuidado. A Bíblia diz em Romanos capítulo 8, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, mas nenhuma condenação que te impeça de ser salvo, porque Jesus já te salvou. Mas se você anda no erro, isso pesa na sua consciência, isso vai doer, isso vai machucar aí, ó. Você vai sentir condenação, sim. Aí entra o que está descrito aqui no verso 29. Porque o nosso Deus é fogo o quê? Consumidor. Ainda aqui em Hebreus, vejamos o capítulo 3, a partir do verso 12. E assim diz o Evangelho, aqui mesmo em Hebreus, só que o capítulo agora é o 3, a partir do verso 12. Por essa leitura de hoje, olhe para mim antes de lermos. Por esse tema de hoje, fica fácil entender por que algumas pessoas em graça não têm tido uma vida serena, uma vida tranquila. Agora fica fácil entender por que algumas pessoas não têm tido paz, aquela prosperidade, porque ela não tem tido um compromisso maior com esse Evangelho, uma responsabilidade, uma dedicação. Ela está levando, ela está empurrando a coisa com a barriga, sendo que antigamente era zeloso, era zelosa pelas coisas de Deus, e hoje não é mais. Eis o motivo da sua vida não estar avançando, eis o motivo da sua vida não estar tendo progresso, eis o motivo de tanto sofrimento ainda. A pessoa não tem aquela paz plena, aquela alegria mesmo, porque agora conhece a graça, mas todo aquele zelo que tinha na lei não tem na graça. Todo aquele amor que tinha antigamente não tem na graça de Deus. Aí não desfruta daquela vida serena, tranquila, que mesmo você tendo pouco, no momento, há uma alegria, uma paz, porque você entende, pouco hoje, mas amanhã o meu Deus vai me colocar no muito. Porque eu estou servindo a Ele com muito amor, com muito zelo, com muita dedicação. Mais do que no tempo que eu estava na lei. Muito mais. E Paulo começa, Hebreus capítulo 3, verso 12, dizendo assim, tende cuidado, uma vez mais, a palavra cuidado aparece aqui no Evangelho. E veja a continuação do verso. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, porque ser incrédulo debaixo dessa graça é uma perversidade para Deus. Porque a graça de Deus é coisa séria. Não queira fazer brincadeira, não queira aqui desrespeitar a uma autoridade, fazer chacota da nossa pregação, zombar da nossa fé. Aqui você tem que ter consideração, respeito, zelo, obediência. Se nós estamos indo para uma direção, não queira ir para outra. Se nós estamos aqui, nessa direção, é nessa direção que você tem que estar também. Porque essa direção que nós estamos, ela está sendo dada por Deus. Amém. Então não queira estar em outra direção.
se nós temos que estar aqui em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Vivendo a palavra. E nessa palavra se apegar, declarar ela e determinar, vai dar certo. O homem de Deus está ensinando, o homem de Deus está determinando, eu vou fazer igualzinho como ele está ensinando. Está na mesma direção, em nome de Jesus. Prosseguindo, tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Do Deus morto ou do Deus vivo? Do Deus vivo. Porque aqui não precisamos celebrar a morte de Jesus, porque Ele não está morto, Ele está vivo. Amém. Verso 13: pelo contrário, exortai-vos sempre, cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado, ou seja, pelo engano da sua carne. Amém. Então Paulo aqui exorta a igreja, alerta a igreja, olha, vocês podem ser enganados pela carne de vocês, a ser indiferente. Pode acontecer da gente estar numa direção e alguns partir para outra, sair, se afastar. A gente tem uma declaração positiva, você tem uma outra, de você ser indiferente no reino de Deus. Quando você vê alguém, aqui em nosso ministério, na graça de Deus, desafinado, qualquer um, essa palavra aqui é para todos. Aqui está dizendo que nós temos que exortar. Se você perceber um irmão no nosso meio desafinado, com confissões negativas, desanimado, você deve exortá-lo, em nome de Jesus, com todo amor. Ô irmão, não é assim não, que se vive na graça não. Se levanta aí, bom ânimo, vamos congregar, vamos determinar, vamos para a igreja. Ah, mas eu acho que eu não vou hoje não, porque eu estou passando por uma complicação, está assim, sabe? Só eu sei, Deus também sabe. Olha, Deus sabe e Ele quer de você perseverança. Deus sabe, mas Ele quer ver em você firmeza. Deus sabe, mas os anjos desse Deus querem ver em você uma boa palavra. Em nome de Jesus. Nós não podemos nos esfriar na fé, na confiança, não, abençoado. Não deixe, é o tema de hoje, que o seu coração se esfrie debaixo da graça de Deus. Com essa história que Deus sabe. Deus sabe. É complicado demais, pastor. Deus sabe, olha. Sim, Ele sabe. Mas esse mesmo Deus que sabe está esperando de você uma atitude. É através das suas atitudes que vai haver a vitória. Sem atitude não há vitória. Nós temos esse tema na livraria. Eu até já ouvi, pastor, e vejo que não está praticando. Em graça, você não pode ser frente fria não, hein? Frente fria não. Digo, receba esse entendimento. Nós temos que ter firmeza em nome de Jesus. Verso 14. Por quê? Nos temos tornado participantes de quem? De Cristo. Veja que o Evangelho vai dando resposta, respaldo ao que eu falei antes. Nós estamos diante de um privilégio muito grande, que é viver nesse novo pacto, aonde Cristo está dentro de você. Diga, eu recebo essa palavra. Por quê? Nos temos tornado participantes de Cristo. Se de fato guardarmos firmes até o fim a confiança que desde o princípio tivemos, enquanto se diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração como foi na provocação. Não endureça o seu coração, porque Deus está falando com você e comigo hoje. Essa palavra é para mim e para você. Deus está conversando com você e com o pastor Sandro, com todos nós. Faça uma avaliação da sua vida e você vai perceber que tudo que eu disse até agora é necessário você colocar em prática. É necessário você viver.
E nessa graça, esse Deus não vai desamparar você. E através da vida do profeta Isaías, o nosso Deus confirma isso. No capítulo 41 de Isaías, a partir do verso 10. Isaías, capítulo 41, verso 10. E diz assim: não temas, porque eu sou contigo. Digo, receba essa palavra. Quando Deus fala, não temas, todas as vezes que Deus falar para você, não temas, é para lembrar para você que Ele vai te sustentar. Ele está lembrando para você que Ele vai te ajudar, que Ele vai ser contigo. Ele vai te dar condições para você sair dessa situação. E quantos acreditam, diga amém. Amém. Receba. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. Toda vez que esse Deus falar, eu serei fiel a ti, receba, porque Ele vai ser. Amém. Hoje Deus está lembrando isso para você. Você conhece esse verso. Você conhece essa narrativa. E Deus está querendo lembrar isso para você. E quando Ele nos lembra, é porque vai ter provisão da parte do Senhor na sua vida. Amém. E quando perguntarem por que isso acontece, cadê o teu Deus? Porque as pessoas perguntam, onde está o teu Deus, fulano? Que eu não vejo mudança em sua vida. Responda, o meu Deus está preparando a minha vitória. Porque o Deus que eu estou servindo, trabalha em favor daqueles que nele esperam. Se você está esperando, esse Deus está trabalhando a seu favor. E é nisso, nesse entendimento, nessa palavra que tem que estar a nossa vida, a nossa declaração, a nossa fé, a nossa confiança. O meu Deus está lembrando para mim que Ele é comigo. Eu recebo, eu creio. E todos que perguntarem, cadê o seu Deus? Eu vou responder. Está trabalhando, está preparando a minha vitória, está agindo a meu favor, porque Ele diz que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Então Ele está preparando a minha vitória. E logo, logo você vai ver a provisão do Deus que eu estou servindo, através da minha vida, em nome de Jesus. Louve ao Senhor. Esteja certo disso. Quantos aqui estão esperando em Deus? Então, não desanime, não desista, reacenda a confiança no seu coração, não entre em desespero, não entre em desespero com nenhuma situação, seja a palavra do médico, seja alguma situação do seu trabalho, algo na família, a sua saúde, ou a saúde de alguém. Não se entregue ao desespero, se entregue à palavra do seu Deus, que está dizendo aqui, eu cuido, eu fortaleço, eu ajudo, eu sou fiel. Então isso pede para mim, para você, que sejamos fiéis a quem? A Ele. Eu sou fiel. Então, é um convite para que eu seja. Resumindo, temos que estar na mesma direção. E tudo vai dar certo em nome de Jesus. Você recebe? Então, o segredo é não deixar o coração se esfriar debaixo da graça de Deus. Se mantenha firme nas promessas do Senhor. Porque aquele que promete é fiel. E vamos estar de pé para orarmos, chamar à existência as coisas que não são para que passe a existir, porque o nosso Deus é fiel. Feche seus olhos e vamos falar com o nosso Deus. Obrigado, meu Deus,
por essas palavras recebidas hoje, por todas elas, pois todas elas foram importantes para o meu crescimento espiritual no dia de hoje. Muito obrigado, Senhor, pela glória de hoje, vinda do Senhor para o nosso bem, para a nossa paz, para confiarmos mais em Ti, porque às vezes, Senhor, a nossa carne fala, eu carrego a presença do Deus vivo, o Senhor dos céus e da terra, o meu pastor, que diz que nada me faltará, está dentro de mim, e com Ele eu posso. Se declarou para mim como Deus fiel, que é comigo e será sempre comigo. Envergonhados e confundidos serão todos que te perseguem. Comer, para vestir, para congregar. Tira esse medo de mim, Senhor. Tu és o Deus da riqueza, o Deus da prosperidade, o Deus do impossível. Não vai faltar para você saúde, não vai faltar para você serviço angelical, não vai faltar para você prosperidade, dinheiro, não vai faltar para você paz, não vai faltar para você harmonia, não vai faltar para você isto que você precisa e pede para o teu Deus nesse momento a existência, não vai faltar. Palavra de hoje, eu me recebo confiante no Senhor dos céus e da terra, o meu Pai, o meu Deus, o meu pastor, em nome de Jesus. Não permita, Senhor, que eu venha me desviar do caminho, me esfriar debaixo do pacto da graça. Não permita, Senhor, que eu seja aqui frente fria, um cristão negativo, com uma palavra tão poderosa como essa, com um Deus vivo e poderoso. Eu recebo que a partir de hoje, eu cresci e aprendi e avancei em mais uma glória, em mais um degrau, porque é assim que Deus me quer, firme, com determinação, com perseverança,
com confiança, com ousadia. Eu não estou só. E eu chamo à existência o serviço de anjos. Você tem esse poder em suas mãos. Deus te deu isso como herança. Meus filhos, vocês são os meus herdeiros. Há em vocês a presença do meu reino, o meu espírito, a minha vida. Vocês têm direito do serviço dos anjos que eu criei. Como diz o Salmo 91. Eu darei ordem aos meus anjos para que te sirvam. Use, abençoado, daquilo que Pai, o nosso Pai Deus, nos deu. E eu recebo, Senhor, o serviço angelical, a proteção, o livramento, os anjos ministrando a bênção da cura, os anjos ministrando a bênção da prosperidade na tua igreja, na vida desse homem que estava desanimado, na vida dessa mulher que estava desanimada, anjos ministrando a bênção da prosperidade, a bênção da cura. Você que estava sem esperança no seu casamento, você que estava sem esperança diante das brigas em sua família, profetize, determine. Eu recebo anjos ministrando para que haja harmonia, paz, felicidade no meu lar, no meu casamento, em nome do Senhor Jesus. E que assim seja. E já recebo que a minha semana vai ser uma semana boa, agradável, de vitórias, de milagres. Eu vou ter resposta, porque o meu Deus é um Deus de provisão, é um Deus fiel, que cuida de mim, que nunca vai me desamparar. Digo, meu Deus jamais vai me desamparar. Ele é comigo, Ele me sustenta, Ele é fiel, Ele me fortalece, Ele me ajuda, hoje, amanhã e sempre. Louve esse Deus com suas palmas bem fortes. Ele é fiel. E nós cremos, Senhor, na tua fidelidade. Tenham todos o melhor dia da sua vida, porque o Senhor Deus é contigo por onde quer que andares. Ele é fiel. Seja você também, em nome de Jesus. Tchau a todos. Até a próxima reunião. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. A igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Ministério Pastor Sandro Diniz.